Você já teve uma galinha linda, bem tratada, aparentemente perfeita, que de repente parou de botar ovos? Ou pior, você entrou no galinheiro de manhã e encontrou ela morta no ninho, sem nenhum sinal de doença, sem coriza, sem diarreia, nada? Eu aposto que você ficou sem entender o que aconteceu. E eu aposto também que você nunca imaginou que a culpa pode ser justamente do que parecia ser saúde. Sua galinha não estava doente, ela estava gorda. E isso, meu amigo, é um dos maiores assassinos silenciosos da criação de galinhas caipiras no Brasil. Bem-vindos ao canal, onde a verdade sobre criação vem antes das promessas bonitas. Eu vou dividir esse vídeo em três partes bem claras. Na primeira, eu vou te mostrar por que a aparência de saúde pode ser o maior engano da sua criação e como a obesidade mata de três formas diferentes que você não vê. Na segunda parte, você vai aprender a diagnosticar se a sua galinha ela está obesa, usando só as mãos, sem gastar um centavo com o veterinário. E na terceira, eu vou te ensinar um tratamento natural, à base de boldo, que desintoxica o fígado da ave, mais as mudanças de manejo que vão evitar que isso volte a acontecer. Se você só quer entender o problema, mas não tem galinhas gordas agora, pode assistir só a primeira parte. Mas se você quer resolver ou prevenir, fica comigo até o final. Vamos lá. A gente foi educado a achar que galinha bonita é galinha saudável. Peito cheio, penas brilhantes, peso bom na mão. Só que existe uma diferença brutal entre uma galinha musculosa, ativa e bem nutrida, e uma galinha que está acumulando gordura interna sem você perceber. A gordura não aparece como aparece num porco ou numa vaca. Ela fica escondida. Fica dentro da cavidade abdominal em volta do fígado, comprimindo os órgãos reprodutivos. E o pior, enquanto a galinha engorda, ela continua comendo bem, andando normal, sem dar sinal nenhum de problema. Até que um dia, do nada, ela para de botar, ou ela morre, simples assim. Eu já perdi aves desse jeito. Ave, cara, ave que eu achava que estava no auge, de repente sumiu da estatística de postura. Fui investigar e descobri que o problema não era verme, não era doença respiratória, não era falta de cálcio. O problema era excesso. Excesso de comida errada, excesso de energia que virou gordura, excesso de conforto sem movimento. E isso, meu amigo, é mais comum do que você imagina, principalmente em criações pequenas, onde a gente trata as aves quase como bichos de estimação. A gente joga milho à vontade, acha bonitinho ver elas comendo, e sem perceber, a gente está matando elas aos poucos. Agora, meio, eu vou te explicar as três formas mais comuns de morte ou perda de produtividade por obesidade. Presta atenção porque esses mecanismos são invisíveis até ser tarde demais. O primeiro e mais mortal é a síndrome do fígado gorduroso. O fígado da galinha, quando saudável, é vermelho escuro, firme, do tamanho de uma noz grande. Quando a ave come milho em excesso, que é praticamente açúcar e energia pura, o fígado começa a acumular gordura. Ele vai ficando amarelo, inchado, friável. Friável significa que ele se rompe com facilidade. E adivinha o que acontece quando a galinha faz o esforço de botar um ovo? O abdômen se contrai, a pressão interna aumenta, e esse fígado gorduroso estoura. A ave tem uma hemorragia interna fulminante. Você vai encontrar ela morta no ninho, sem sangue aparente, sem nenhum sinal externo. Parece morte súbita, mas não foi. Foi homicídio por milho. O segundo perigo é a compressão dos órgãos reprodutivos e o prolapso. A gordura vai ocupando espaço dentro da cavidade abdominal, o ovário e o oviduto, que precisam de espaço para formar e movimentar o ovo, ficam espremidos. Resultado: a galinha para de ovular. Ou, se ainda tenta botar, o esforço é tão grande que a cloaca prolapsa. Prolapso é quando o tecido interno sai para fora. E quando isso acontece, as outras galinhas veem aquilo vermelho, brilhante, e começam a bicar. Em poucas horas, a ave morre por trauma e infecção. Eu já vi isso acontecer. É horrível. E a causa não foi falta de cuidado. Foi excesso de cuidado errado.
O terceiro assassino é o infarto por estresse térmico. Gordura funciona como isolante. É por isso que a gente usa banha para fazer sabão que retém calor. Agora imagina uma galinha com uma camada grossa de gordura subcutânea e visceral, num dia de 35 graus. Ela não consegue dissipar o calor. O corpo dela literalmente cozinha por dentro. O coração não aguenta, para, e a ave morre. Você vai achar ela caída no chão, bico aberto, língua para fora. Parece insolação, mas a causa real é a obesidade. Aves magras e ativas conseguem regular a temperatura. Aves obesas não conseguem. Agora me diz uma coisa: quantas vezes você viu uma galinha gorda e pensou, essa tá ótima? Quantas vezes você jogou milho extra porque elas adoram? Deixa sua resposta aqui nos comentários, porque isso é mais comum do que parece. E a gente precisa falar sobre isso abertamente. Não é vergonha, é aprendizado. Beleza. Agora que você entendeu o que a obesidade faz por dentro, vamos para a parte prática. Como você descobre se a sua galinha está obesa antes que seja tarde demais? Você não precisa de equipamento caro, não precisa de raio-x, não precisa chamar veterinário. Você precisa das suas mãos e de 2 minutos de atenção. Eu vou te ensinar a técnica de apalpação que eu uso aqui na minha criação e que funciona. Primeiro passo: segure a galinha com firmeza, mas sem machucar. Vire ela de barriga para cima ou apoie ela no seu braço. Localize o osso do peito, que a gente chama de quilha. Esse osso é como a quilha de um barco, sabe? Ele fica bem no centro do peito, cortando a ave ao meio. Numa galinha saudável, magra e musculosa, você sente esse osso saliente. Ele fica fácil de apalpar, quase proeminente. Agora, se você passar a mão e sentir que o osso está lá no fundo, afundado, e dos dois lados tem uma massa fofa, amarelada quando você abre a pele, essa galinha está acumulando gordura subcutânea. Esse é o primeiro sinal. Segundo passo: apalpe o abdômen. A barriga de uma galinha poedeira saudável é macia, flexível. Você consegue sentir os órgãos se movendo levemente, porque eles têm espaço. Agora, se o abdômen estiver duro, estufado, parecendo um balão cheio de água, isso é acúmulo de gordura visceral. A gordura envolve os órgãos internos e dá essa sensação de rigidez. Não confunda com o papo cheio, que fica mais alto, perto do pescoço. O abdômen fica entre as pernas e a cloaca. Se estiver inchado e duro ali, você tem problema. Terceiro sinal: observe o comportamento. A galinha obesa se move devagar. Ela evita subir em poleiros. Ela fica mais tempo parada. Ela ofega mais rápido em dias quentes. Esses sinais comportamentais, somados à palpação, fecham o diagnóstico. E se você identificar isso em uma ou duas aves, é muito provável que outras do lote também estejam no mesmo caminho. Porque o problema não é genético. O problema é de manejo. É a forma como você está alimentando todas elas. E aqui vem uma pergunta importante para você. Você pesa a ração que oferece por dia? Ou você vai no olhômetro, jogando até achar que foi o suficiente? Comenta aqui embaixo como você faz, porque isso é crucial. A diferença entre saúde e doença, muitas vezes, está em 20 ou 30 gramas de ração a mais por dia, todo dia, durante meses. Agora vamos para a solução, e eu vou ser bem direto. Não existe mágica. Não existe pó milagroso que você joga na água e a galinha emagrece em 3 dias. O que existe é tratamento natural para desintoxicar o fígado, mais mudança radical de manejo. Se você não mudar o manejo, pode fazer o tratamento 1000 vezes que o problema vai voltar. Tá claro isso? Então vamos lá. O tratamento natural que eu uso e que funciona é o chá de boldo. Boldo não é novidade. Todo mundo sabe que boldo é bom para o fígado. Mas pouca gente sabe que ele funciona também em aves. O boldo contém uma substância chamada boldina. Essa substância ela estimula o fígado a produzir bile. E a bile é justamente o que quebra a gordura. Então o boldo ajuda o fígado a se limpar, a metabolizar o excesso de gordura acumulada. Não é milagre, é bioquímica. Como preparar? Você vai precisar de 5 a 6 folhas de boldo frescas. Não precisa ser boldo do ilicaro de farmácia. Pode ser o boldo que você tem no quintal. Aquele boldo verdadeiro de folha grossa e amarga.
Bata essas folhas no liquidificador com 1 litro de água. Bata bem. Depois coe. Você vai ter um líquido verde escuro, bem amargo. Pegue esse litro e dilua em mais 4 litros de água limpa. Ou seja, você vai ter 5 litros de chá de boldo diluído. Ofereça isso como única fonte de água para as suas galinhas durante 3 dias seguidos. Aqui vai um detalhe de manejo que faz toda a diferença. Retire a água da noite anterior. Deixe as aves passarem a noite sem água. De manhã cedo, quando você for oferecer o chá de boldo, elas vão estar com sede. E mesmo o chá sendo amargo, elas vão beber. Se você oferecer o chá com as aves saciadas, elas vão rejeitar por causa do gosto. Mas com sede, elas aceitam. Faça isso por 3 dias. Depois dê um intervalo de 15 dias e repita. Faça isso 2 ou 3 vezes, dependendo do grau de obesidade do lote. Mas atenção, o boldo sozinho não resolve. Ele ajuda o fígado a se recuperar. Mas se você continuar jogando milho à vontade, a galinha vai engordar de novo. Então agora vem a parte que realmente salva a criação: a mudança de manejo. Primeira mudança: controle rigoroso da quantidade de ração. A média ideal para uma galinha poedeira caipira adulta é de 110 a 120 gramas de ração balanceada por dia. Não é milho puro, é ração balanceada. A ração tem proteína, tem minerais, tem vitaminas. Milho é só energia. Se você está dando milho solto, você está engordando a ave sem nutrir. Pesa a ração. Compra uma balança digital barata, dessas de cozinha. Pesa o total do dia e divide pelo número de aves. Parece trabalhoso? É, mas é isso que separa quem cria bem de quem cria, achando que está criando bem. Segunda mudança: automação inteligente. Se você tem condições, investe num comedouro automático com timer. Existem modelos simples que liberam a quantidade programada em horários definidos. Isso elimina o desperdício, elimina o excesso e garante que a ave coma na medida certa. Se não pode investir agora, pelo menos racionalize. Ofereça ração 2 vezes ao dia, em quantidade medida, e retire o que sobrar após 2 horas. Galinha que tem comida o dia todo come por tédio, não por fome. Terceira mudança: estimule o exercício físico. Galinha parada engorda. Galinha ativa queima energia. Como você faz isso? Eleva a altura dos comedouros e bebedouros. Coloca poleiros altos que obrigam a ave a voar ou pular para subir. Espalhe a ração no chão em alguns momentos, para que elas tenham que ciscar e se movimentar. Quanto mais a galinha se mexe, menos gordura ela acumula. Parece óbvio, mas a maioria das criações deixa tudo ao alcance fácil da ave. Resultado? Sedentarismo. E sedentarismo com comida farta é receita para obesidade. Olha, eu sei que isso dá trabalho. Eu sei que é mais fácil jogar um saco de milho e deixar as aves se virarem. Mas a verdade é que criação de galinha caipira rentável e saudável exige precisão, exige método, exige você enxergar cada ave como um pequeno sistema produtivo que precisa de equilíbrio. Não é sobre dar mais, é sobre dar o suficiente, do jeito certo, na hora certa. E tem uma coisa que eu preciso deixar bem claro aqui: esse problema de obesidade não é exclusivo de criação grande. Muito pelo contrário. Ele é mais comum em criações pequenas, de quintal, onde o criador tem apego emocional às aves e acaba superalimentando por carinho. É tipo aquela avó que acha que amor é comida e enche o prato do neto até ele não conseguir mais respirar. A intenção é boa, mas o resultado é ruim. Com galinha é a mesma coisa. Então, se você tem 10, 20, 30 galinhas no quintal, presta atenção redobrada. Apalpa elas uma por uma. Vê se tem alguma com sinais de obesidade. E se tiver, aplica o protocolo. Chá de boldo por 3 dias a cada 15 dias. Ajusta a quantidade de ração. Aumenta a exigência de movimento. Em 2 meses você vai ver a diferença. A postura volta. A ave fica mais ativa. O risco de morte súbita cai drasticamente. Tem gente que vai dizer: ah, mas eu crio solto, as galinhas comem mato, comem inseto, elas não engordam. Cuidado com essa ilusão. Galinha solta que ainda recebe ração ou milho. Todo dia pode engordar, sim. O mato e o inseto ajudam,
mas não anulam o excesso de grão, principalmente se o terreiro for pequeno e a ave não tiver muito espaço para se movimentar de verdade. Então, mesmo em sistema solto, o controle alimentar é necessário. Vou te contar um caso real aqui da minha criação. Eu tinha um lote de 15 aves, todas Embrapa 051, que é uma ave rústica, boa poedeira. Eu achava que estava fazendo tudo certo. Ração balanceada, água limpa, vermifugação em dia. Só que eu estava dando ração à vontade. Eu enchia o comedouro de manhã e só enchia de novo quando esvaziava. As aves comiam, comiam, comiam. Resultado: em 6 meses, 3 aves pararam de botar. Eu estranhei, fui examinar. 2 estavam com o abdômen duro, estufado. A terceira morreu uma semana depois. Eu abri. Fígado amarelo, enorme, rompido. Hemorragia interna. Foi aí que eu entendi. O problema não era a ave. O problema era eu. Eu mudei o manejo. Comecei a pesar a ração. Comecei a oferecer só 2 vezes ao dia quantidade controlada. Coloquei poleiros mais altos. E fiz 3 rodadas de chá de boldo, com intervalo de 15 dias entre cada. Sabe o que aconteceu? Em 2 meses, as 2 aves que tinham parado voltaram a botar. A postura do lote inteiro melhorou. E desde então, há mais de um ano, eu não perco mais ave por obesidade. Isso não é propaganda. Isso é relato. E eu estou te contando isso porque eu quero que você evite passar pelo que eu passei. Perder ave dói. Perder ave por erro de manejo dói mais ainda, porque você sabe que podia ter evitado. Agora, uma pergunta para você que está pensando em começar uma criação ou que tem criação pequena ainda. Quanto você gasta por mês com ração? Você compra ração pronta ou você mesmo produz? E você já tentou controlar a quantidade oferecida ou sempre foi no olhômetro? Comenta aqui, porque trocar experiência entre criadores é o que faz a gente evoluir de verdade. Olha, eu podia terminar o vídeo aqui, mas eu quero deixar uma reflexão final que eu acho que é a mais importante de todas. Criação de galinha caipira não é sobre quantidade de comida, é sobre qualidade de manejo. Não é sobre deixar a ave feliz dando tudo que ela quer. É sobre dar o que ela precisa, na medida que ela precisa, para que ela viva mais, produza mais e não morra antes da hora. A obesidade em galinhas é evitável, totalmente evitável, né? Não exige remédio caro, não exige tecnologia cara, exige atenção, exige método, exige você entender que aquela ave não é um bichinho de estimação que você enche de milho para ver ela feliz. É um animal de produção que depende de você para ter saúde. E saúde não é peso, saúde é equilíbrio. Então, se você identificou que tem aves obesas na sua criação, não entra em pânico. Mas também não ignora. Aplica o que eu te ensinei aqui. Faz o chá de boldo. Ajusta a alimentação. Aumenta a exigência de movimento e acompanha. Em 60 dias, você vai ter um lote diferente. Mais ativo, mais produtivo, mais saudável. E se você ainda não tem o problema, ótimo. Agora você sabe como prevenir. Pesa a ração. Não oferece milho à vontade. Estimula exercício. E de tempos em tempos, apalpa suas aves. Prevenção é sempre mais barata e mais eficaz que tratamento. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas que criam galinha caipira. Pode ser aquele vizinho que tem umas aves no quintal, pode ser aquele amigo que está começando agora, pode ser aquele parente da roça que cria do jeito antigo. Esse conhecimento precisa circular, porque tem muita galinha morrendo por aí sem que o criador entenda o motivo. E na maioria das vezes o motivo é esse: obesidade invisível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aqui a gente não fala o que é bonito de ouvir. A gente fala o que funciona na prática, o que eu testo, o que eu erro, o que eu acerto. E se o conteúdo foi útil, deixa seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais criadores. Obrigado por assistir até aqui. Sei que o vídeo foi longo, mas era necessário. Obesidade em galinha é assunto sério. É assunto que mata e merecia essa profundidade. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu leio todos e respondo sempre que posso. Um abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.